Boa noite, gente. Mais um programa, mais uma entrevista. Eu tenho muita gratidão a você, tá? As pessoas ficam rindo por causa do delay. O delay é uma coisa que não tem, é uma coisa física do campo da internet. É o retardamento do que você fala. Então você veja bem, daqui a pouquinho, quando der 19 horas, aí todo mundo aparece. Mas eu estou começando um pouco mais cedo hoje. E hoje, o nosso entrevistado de hoje é uma das pessoas muito importantes para a cultura sergipana. Ele tem um nicho, uma veia de produção cultural incomensurável. Um homem com inteligência absurda. Pancha nordestina, seja bem-vinda, companheira. Eu estou falando do advogado Clóvis Barbosa de Mello. Um homem da cultura, que com 75 anos continua produzindo cultura. 77, 77? 77. Entendeu? Então você veja bem, as pessoas vão dizer o seguinte: Clóvis não é político? Não. Eu nunca considerei o Clóvis um político. Eu estou tendo um problema de internet. Mas aqui não está. Deixa eu ver aqui. Gente, se tiver o som, Puncher, me veja aí o áudio e se está travando, porque muitas vezes a internet, que é 600 megas, ela costuma bugar, né? Será que foi eu comecei mais cedo? Bom, o áudio tá bom. Puncher, se estiver travando, me avisem. Eu continuo com o pigarro, mas isso é normal, né? Tá tranquila? Obrigado. Aqui eu tô tendo aqui um retardo. Agora corrigiu, tá? Corrigiu bacana. Vamos começar, né? As pessoas vão chegando com o tempo, eu realmente me antecipei, porque eu tô tossindo, mas vamos tentar. O Dr. Clóvis Barbosa de Mello, a pegada cultural dele vem de uma época. A minha formação como jornalista na área da cultura advém de ensinamentos dele. Eu conheço Clóvis Barbosa de Mello. Ele era um dos articuladores do movimento da cinefilia sergipana. Ele era o diretor do Clube de Cinema, era o diretor que mantinha no escritório dele o Clube de Cinema de Sergipe. E foi uma época que eu convivi com o Justino Alves, Ivan Valença, Alberto Carvalho, Djaldino Mota Moreno, Ilma Fontes, Marcelo Deda, entendeu? Eram as pessoas que tinham essa pegada do cinema. Então, Clóvis, ele tinha um escritório ali na travessa, na esquina da Rua de Itabaianinha, que era ao lado da TV Sergipe. E o escritório de advocacia dele ficava justamente em cima do Comitê Eleitoral de Batarinha. Exatamente. Né? Então vocês vejam quanto tempo tem isso. Mas vamos começar, já temos 3 pessoas entrando e vamos que vamos. Né? Doutor Clóvis, boa noite. Boa noite, Valadão. A satisfação estar aqui com você. E um abraço para os seus telespectadores, né? Para as pessoas que acompanham o programa. Clóvis. Aí você diz, você chamou Clóvis, depois Doutor Clóvis, agora Clóvis. Doutor Clóvis, porque Clóvis, né? a postura dele, aí Paulo César Almeida também, um outro cara da cultura, a postura do Dr. Clóvis Barbosa de Mello, ela tem uma variante muito grande. Mas ele não se deixou tocar pela vaidade. Tanto é que aos 77 anos, ele aceitou agora dirigir uma das maiores paixões dele.
O Clube Esportivo Sergipe. Hoje, doutor Clóvis é o presidente do Clube Esportivo Sergipe. Mas aí você vai dizer por quê? Porque foi um cara que teve diversos cargos importantíssimos na cultura, teve cargos importantíssimos no governo, uma passagem bem representativa pelo Tribunal de Contas, e após estar aposentado, ele vai dedicar agora o seu tempo a um sebo. Todo mundo sabe o que é um sebo, que, digamos assim, uma loja de livro velho. Só que não é bem assim, tá? A gente está acostumado aos sebos. Você tinha um sebo aqui na frente do edifício Estado de Sergipe, você tem o sebo do Fumaça, lá no Mercado Municipal de Aracaju. E o de Natan, na Rua Lagarto. Tem o de Natan, na Rua de Lagarto, mas o sebo de Clóvis Barbosa de Melo é na área mais nobre, é na área mais requintada, ali nos Jardins, com salas, ambientes, com probabilidade de degustação de vinhos e um bom papo. Quer dizer, é uma coisa bem elitizada, mas é um sebo. A proposta do sebo é difundir cultura, é fazer com que o livro chegue em mãos de pessoas que não têm condição de adquirir. E nesses sebos vocês vão encontrar praticamente relíquias, edições esgotadas, coisas que só o sebo tem. Clóvis nasceu aonde? Bom, nasci em Estância, em Sergipe, mas ainda novinho, né? Com 3 anos eu fui morar em Salvador. E somente retornei a Sergipe, não para Estância, mas para Aracaju, no fim da década de 60. Então, a minha infância, praticamente, começo da adolescência, foi em Salvador, onde eu gostava muito de cinema. Logo cedo eu fui trabalhar, com 12 anos já estava trabalhando. Aonde? Lá em Salvador. Trabalhava numa loja, encerava um escritório, há vários escritórios no edifício, lá do centro da cidade, no edifício do Rui Barbosa, né? E aos sábados eu vendia gibis na porta do cinema Santo Antônio, que é um cinema ali naquela rua que vai dar ali na igreja de São Francisco, no Terreiro de Jesus. No Terreiro de Jesus. É. Tinha ali um bar, o Astronauta. O Astronauta, mas o cinema era o Cinema Santo Antônio, que pertencia inclusive à igreja, ainda existe. Não o cinema, mas o prédio onde funcionou existe. o Cinema Santo Antônio. E o Cinema Santo Antônio tinha uma peculiaridade. Qual era? Todo sábado ele exibia seriados. Não sei se você acompanhou os seriados com Rockland na parte de filmes de western, Randolph Scott, né? Super-Homem, Batman Robin, que era seriado. O seriado ele chegava, tinha exibia um filme e no final sempre terminava o ator principal, né, o herói, ele terminava o filme numa situação de perigo. Isso para lhe chamar para assistir no outro sábado a continuidade do filme. Dizia, olha, Batman e Robin, eles vão morrer, então assista o próximo capítulo na próxima semana. Então aquilo, naquela época, né, aquela geração minha, aquela geração, ali frequentou Caetano Veloso, frequentava os maiores nomes da música baiana na época, né? Os novos baianos estavam começando, o próprio Galvão, Caymmi não é dessa geração, mas Gilberto Gil frequentava o Cinema Santo Antônio, né? E muitos nomes, né? O próprio Raulzito, né? Raul Seixas frequentava. Na época ele estava começando já a fazer uma banda dele, ele bem jovem, né? Fumava, que não era. E tantos outros, né? Foi uma época muito rica na cultura baiana. Mas depois o Cine Santo Antônio vira uma espécie de lugar secreto para pegação. Não no cinema Santo também. Né? Também, mas na verdade. Era um hábito que naquela época, entendeu? A galera
Os homoafetivos, né? Eles ficavam na porta para ver Então, quem ia no banheiro para eles irem conferir. em todos os cinemas Todos da tinham. Bahia, o Cinema Pax, né, o Cinema Aliança, ali na Baixa do Sapateiro, todos os cinemas E centro de estavam com cidade, medo. eles Mas, na tinham. verdade, o Cinema Santo Antônio não era, digamos assim, um polo cultural. Ele reunia as pessoas para assistir o filme e depois todo mundo ia embora. O polo cultural, aquilo que gerou, né, um cinema ativo na Bahia, foi o Teatro Vila Velha, com a recuperação do Teatro Vila Velha, mais ou menos em 61, 62. Aí sim, a música estourou na Bahia, o cinema estourou na Bahia, o teatro. Né? O cinema estoura, Houve, estoura com Glauber Rocha. houve, na verdade, uma revolução cultural na Bahia nesse início da década de 60. Eu era um garoto. Né? Pra você ter uma ideia, quando a Selma Duarte foi filmar O Pagador de Promessas, naquele filmou ali na Beira do Carmo, né? Que liga o Pelourinho ao Santo Antônio, eu assisti praticamente todas as filmagens. Todos os dias eu saía do ginásio onde eu estudava, no Isaías Alves, e ia para lá para o set de filmagens. E ali assisti, mantive contato, eu garoto, 12 anos, 13 anos, sei lá, com Glória Menezes, Geraldo Del Rey, Leonardo Vilar, que era o ator principal, e tantos outros artistas que trabalharam naquele filme. E eu me encantava com aquilo. Eu até hoje não sei porquê, o Anselmo, que foi o diretor do filme, ele dava esporro em todo mundo. E eu, quando chegava com minha fardinha CAC lá do Isaías Alves, que era o colégio que eu estudei o ginásio, eu ficava intocadozinho num canto da ladeira da igreja, embaixo, né, onde se dava toda a filmagem, né, com aqueles personagens, Geraldo Del Rey querendo conquistar Glória Menezes, que era mulher do Zé do Burro, era mulher do Leonardo Vilar. E resultado, ele era um gigolô, queria levar a mulher de Zé do Burro, primeiro para ter uma relação com ele e depois jogar no mundo Depois alugar os serviços dela. Alugar os serviços dela. Tem isso, tem muito, né? Tem uma figura folclórica da Bahia, que era Cuíca de Santa Amaro, ia para a porta lá vender seus cordéis, né? Eu me lembro de um cordel dele que todo mundo riu, que ele dizia que Palmiúdo é um bairro em Salvador. Palmiúdo tinha também Fazenda Grande e Curva Grande. Curva Grande ali no Garcia. Então ele fez um cordel que dizia: homem do Palmiúdo não se casa com mulher da Curva Grande. Homem do Palmiúdo não se casa com mulher da Curva Grande. Isso foi um sucesso total. Cuíca foi uma figura folclórica extraordinária na Bahia da década de 50 e 60, né? Todo baiano dessa época, aliás, ninguém dizia que morava em Salvador, ninguém sabia o que era Salvador. Hoje que inventaram essa história de soteropolitano, aquilo não existia na época. Era Bahia mesmo. Era Bahia. Você mora onde, meu amigo? Moro na Bahia. Você veio de onde? Não, vim da Bahia. Bahia era Salvador, Bahia era Baiano tudo. tem essa autoestima, né? Tem. Ele ama a terra dele. Ele ama a terra e prestigia, né, os seus nomes, os nomes consagrados, seja da música, seja do esporte, enfim. É um bairrismo extraordinário, né, como é também o pernambucano. O pernambucano tem um bairrismo muito grande. Por exemplo, eles não permitem que alguém vá com a camisa do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Corinthians ou do São Paulo no jogo que é realizado na Arena Pernambuco, nos estádios do esporte e do Santa Cruz. Eles não admitem isso. Quer torcer para os clubes de fora, você vai embora para lá. Para lá. Acontece também isso muito na Bahia. Lá ou você é Bahia ou é Vitória. Claro, tem também Mas aqui já está parecido. Não, aqui não. Aqui é mais. A torcida é mais apaixonada pelos clubes de fora. Hoje eu não sei porquê, eu vejo muitos jovens usando camisas de clubes do exterior, clubes da Inglaterra, né? E aí é pior ainda, né? É ostentação, é uma camisa cara. Aí ainda é pior.
do que você usar uma camisa do Flamengo, do Fluminense, Uma do camisa Vasco, do San Germain original custa quanto? na faixa de 500, 400 reais, né? Uma Então, camisa do Bahia hoje custa 500 reais, que é da Adidas, eu acho que é Adidas, ou é outra marca dessas marcas famosas. Mas, enfim, e depois eu vim morar em Aracaju, como eu disse, né? Eu que voltei ano você chega? 67, 68. Eu vim estudar aqui no estadual, onde fiz o clássico, o terceiro ano clássico, No e estadual que você diz é no Ateneu Sergipense. o colégio estadual, o Ateneu Sergipense, né? Aquele que fica ali naquela praça. Não é o Ateneu, o velho Ateneu da Rua da Frente, onde hoje é o museu, Não, né? Ali ele é chamado Ateneuzinho. Ateneuzinho, É, não. No era Ateneu lá, é, perto do IPS. perto do IPS, ali, perto da Secretaria de Administração. Foi quando eu voltei, né? Não conhecia ninguém em Aracaju, mas comecei, não gostava de cultura, né? Eu vivenciava muito a cultura em Salvador, então comecei a frequentar a Galeria de Arte Álvaro Santos, que ali era onde todos se reuniam, né? Tinha muita é, exi- é, exibição de artes plásticas, de pinturas E tinham famosos, várias e tinha instituições. também em cima muitos debates. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá na Galeria de Arte Álvaro Santos, tinha um debate lá. Quem estava fazendo, aliás, quem estava participando, dentre tantos e outras pessoas que depois tornaram-se meus amigos, né? Bom, eu não esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar já já. Era um cara extraordinário, um talento, Ezequiel Monteiro. Esse aqui é Monteiro, um Ezequiel grande Monteiro escriba, escriba, foi era procurador do procurador Estado. do Estado, e escrevia no Jornal da Cidade. Normalmente era uma análise literária sobre um artista, sobre um escritor, e depois um conto, Era. um pequeno conto, mas uma coisa maravilhosa. E o contraponto dele era o Chateau, O Chateau, Carlos Alberto de que era Jesus. no jornal de Sergipe, se não, 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 o jornal, Chateau foi no Diário Ezequiel, na Gazeta. no diário, Depois o Ezequiel, quando Ivan Valença sai e monta o Jornal da Cidade, Ezequiel vai. Ezequiel vai. Eu alcancei, no caso, Ezequiel no Jornal da Cidade, inclusive tive o privilégio de escrever em cima e ele embaixo. E por alguns anos nós estivemos escrevendo juntos, ele em cima e ele embaixo. Ele era um admirador meu, eu era muito mais dele, porque era um talento extraordinário. Eu não sei porque até hoje não pegaram esses artigos dele e publicaram um livro para que essa geração nova conhecesse um dos grandes talentos de Sergipe. E você sabe que Ezequiel era amigo de João Gilberto, não é? João Gilberto, porque João Gilberto, como todos sabem, morou em Aracaju, né? Estudou no Jackson de Figueiredo, e dizem que ele aprendeu a tocar violão aqui, Com em Carnera. Sergipe, com Carnera, né? E ele foi colega de Ezequiel Monteiro, e até o fim da vida dos dois, os dois já morreram, eles trocavam ideias. Um ligava para o outro meia-noite, conversavam até 4, 5 da manhã. Era um negócio assim, de doido. Os dois Os eram dois, doidos. Mas, Gente, me desculpe, é um processo alérgico. Todo mundo já sabe disso. E o Dr. Clóvis está aqui com um perfume árabe de $1 milhão. francês. Entendeu? Médio Chegou milhão. aqui e aí eu tô satisfeito, viu? O importante é que você veio. Sim, então. E aí, nesse ambiente, na Galeria de Arte Álvaro Santos, eu conheço Djaldino Mota Moreno. Djaldino dirigia, na época, uma entidade cultural amadorista, que era a editora Jovens Reunidos, a Jovreu. A Jovreu. Conheci também, nessa época, Barrinhos. Barrinhos dirigia a ASC, que era a Associação Sergipana de Cultura. E o pessoal também do teatro, que era ligado à Cultar. A ASC não era Skies. Não, a SCAS era outra coisa. A SCAS já era uma entidade cultural muito mais forte, tinha o apoio do Zé Carlos Teixeira. O Zé Carlos era deputado e ajudava muito a SCAS. E a SCAS teve também um momento histórico em Sergipe, porque trouxe
as grandes peças teatrais para Sergipe, trouxe grandes tenores, grandes cantores, enfim. Mas era uma coisa mais profissional. Eu estou falando mais de entidades de cunho amadorista, mas que fizeram muito naquela época. Como a Jovreu fez. A Jovreu tinha uma revista chamada Editora Jovens Reunidos. Era uma revista que publicava artigos sobre cinema, sobre literatura, sobre artes plásticas. Enfim, era uma revista muito boa na época, era datilografada essa revista, né? E, além disso, era uma entidade que se preocupava muito em revelar grandes pintores, revelar grandes autores de contos, grandes contistas. Para você ter uma ideia, por exemplo, Vladimir Carvalho ganhou um concurso, que hoje é um nome hoje consagrado na literatura sergipana, ganhou um concurso de contos pela Jovreu. Né? Adalto Machado, pintor, também hoje o nome reconhecidamente como Já teve aqui conosco. como um dos grandes pintores de Sergipe, né? Pintor dos cavalos, né? Ele também, né, ganhou um concurso lá feito por Djaldino. E o interessante disso tudo, dessa época, né, da década de 60, era que houve uma briga entre Djaldino, pela Jovreu, e Barrinhos, pela ASC. E ainda a Cultarte, que era uma entidade ligada ao teatro. E foi feito um pacto de que ninguém se metesse nas ações do outro. Por exemplo, a Jovreu não podia fazer teatro. A ASC não podia fazer teatro. A Jovreu não podia fazer, por exemplo, poesia falada. Poesia falada era só a ASC que poderia fazer. E vocês sabem que nesse período a poesia falada teve um papel importante na vida cultural do Sergipe. A censura. Né? Grandes nomes. Nós estamos falando de um período em que vivíamos numa ditadura militar, né? E as coisas não poderiam ser colocadas assim abertamente. Muita coisa era feita escondida para uma dúzia de pessoas, né? Para evitar, inclusive, a perseguição política. Mas eu me recordo muito bem, né, que a grandes eventos ligados à poesia falada foram realizados em Aracaju, com a participação hoje de compositores consagrados. Braulio, que é de paraibano, né, que é hoje consagrado, o próprio Geraldo Azevedo, apresentou-se aqui com poesia, não somente sendo essas poesias faladas interpretadas por ele próprio, por pessoas que eles traziam da Paraíba. Pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, pessoas. Foi um período também muito rico, o que a ASC fez com Barrios e a Jovreu. Eram entidades eminentemente amadoras. Né? Ninguém ganhava dinheiro, mas se conseguia uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu me recordo que nós conseguimos fazer, durante 3 anos seguidos, o Encontro Cultural de São Cristóvão, que era o quê? A gente levava para São Cristóvão no mês de outubro, era no mês de novembro, já chegando ao fim do ano, levávamos teatro, levávamos música, com cantores sergipanos, com intérpretes sergipanos, levávamos cinema, levávamos exposições de pintura, exposições de escultura, né? Levávamos musicais e criávamos, cada ano foi melhorando. Não fizemos o quarto, porque aí entrou a Universidade Federal de Sergipe, com toda uma estrutura, né? E criou o FASC. E criou o FASC, o Festival de Arte de São Cristóvão, claro, né? Como uma instituição federal, uma instituição que tinha condições de colher recursos, né, das mais diversas instituições, fez uma coisa extraordinária, né, em Aracaju e Sergipe. Teve a oportunidade de ver os grandes espetáculos ali nas ruas de São Cristóvão. Enfim, aí
como eu estava falando, né, me entrosei com essa turma, é, cheguei a ser redator-chefe da revista da Jovreu, fui secretário-geral da Jovreu. Depois, com o afastamento de Ivan do Clube de Cinema, nós pegamos o Clube de Cinema. Quando começou o Festival de Arte de São Cristóvão, houve então, a Jovreu começou a desaparecer. A ASC também. E também a Cultarte. E todos foram levados para a Universidade Federal de Sergipe, que começou então a trabalhar com essas pessoas que vieram do movimento amadorista, todos ganhando dinheiro. Isso fez com que tanto a Jovreu como a ASC, como a Cultarte desaparecesse do mundo cultural de Aracaju. A Jovreu doou, inclusive, todos os seus livros, todo o seu acervo cultural para o Instituto Histórico e Geográfico. A ASC, eu não sei, foi feito do material, né, porque Barrinhos morreu logo depois. E pegamos o Clube de Cinema. E estávamos numa época muito difícil, porque havia o decreto 477, que proibia que estudante participasse da vida, já era estudante de direito nessa época, né? E nós tomamos conta do Clube de Cinema, exibimos grandes filmes aqui. Eu me lembro de um filme chamado Encoraçado Potemkin, filme russo de Eisenstein. E esse filme era proibido a exibição dele nos cinemas, e nós trouxemos um filme em 16mm e exibimos escondido, porque na época a censura da Polícia Federal proibiu terminantemente que nós exibíssemos o filme. Mas nós exibimos assim mesmo na Aliança Francesa, que foi emprestada a gente, e lá, por incrível que pareça, tinha mais de 60 pessoas, um ambiente pequeno, mas todo mundo queria assistir o Encoraçado Potemkin, que foi aqui de Jaldino assistiu, Jaldino não, Marcelo Deda, que apareceu, que surgiu, ele garoto ainda, no mundo cultural, apareceu nesse dia para assistir o filme e ficou encantado com a obra, né, com o filme. E daí ficou o Clube de Cinema, depois o Clube de Cinema passou por uma fase também difícil, e desapareceu, e eu sei que hoje você não tem mais essa ambiência cultural que tinha na década de 60 e 70. Mas foram momentos ricos, repito, não é, que havia uma participação da sociedade, havia uma participação, se tinha um público extraordinário que fazia questão de prestigiar e de ajudar essas entidades eminentemente amadoristas. Quando você falou do Cinema Santo Antônio em Salvador, que terminava, eu me lembro um movimento aqui, bem antes de eu estar no Clube de Cinema com vocês, tinha o cinema de propriária do Henrique Barbudo. O cinema de propriedade. O de propriar. Henrique Barbudo eu conhecia aqui em Aracaju, né? O pai dele era o dono do cinema. É o pai dele. Tinha cinema em instância. Então eu aprendi uma coisa. A sobrevivência da arte é a conveniência de você ter uma criatividade. Então a Trindade Publicidade, o Carlos Trindade, me lembro dele, trazia Gerry Adriane, Vanderlei Cardoso, Hélio Souto, uma galera que fazia Jovem Guarda. E o que acontecia? A gente ia para o interior, lá exibia um filme daqueles de Bruce Lee ou de cowboy, e no final ou antes do filme tinha a apresentação desse artista que saía de uma cidade para outra. Certo. Então foi um movimento que tanto trouxe, vamos dizer assim, a permanência. Eu acho que o cinema no interior, nós tivemos Estância tinha cinema, Propiá tinha cinema. Tinha dois cinemas bons, que era o São João, né? O Cine São João, e tinha o cinema o Gonçalo Prado, né, que era da fábrica da Santa Cruz, né, fábrica Fabril, né, lá de Estância. Dois grandes cinemas. Eu tenho um irmão, não querendo cortar você, Amor. Não, Carlos Modesto, ele mora em Salvador. Ele fez um livro muito bom sobre a história dos cinemas de Estância. E esse livro, inclusive, tem no sebo, né? Um livro que fala, né, sobre toda essa história, aqueles momentos que aquela geração viveu, e o relacionamento que o público, meu irmão era garoto na época,
teve com o cinema, com o projetista, né, o cara que projetava os filmes, aquela história de você pedir para cortar uma parte do filme para levar para ter em casa e fazer aquele cinemazinho numa caixa de papelão. Não sei se você alcançou e Eu fez sei. isso, né? Você cortava na moviola um Exatamente. pedaço de uma cola parecendo esmalte e você colava, tirava um pedacinho. Botava a lâmpada, né, para... O Instituto Goethe da Bahia tinha uma relação muito próxima com o clube de cinema. O Goethe, ele veio já na década de 70, né? Eu já não estava mais em Salvador, mas teve, claro, ali funcionou tudo. Ali era teatro, cinema, teve o movimento musical ali, o movimento, o cinema baiano, que também contribuiu para que surgisse o cinema novo, né? Ele, na verdade, dizem que o cinema novo começou com Rio 40 Graus, que é um filme de Nelson Pereira dos Santos, mais ou menos de 1956, 55, 56. Mas, na verdade, o boom do cinema começou na Bahia, com o filme Redenção, e Roberto Pires, Alex Vianney, depois veio, que era um crítico de cinema, né? Oscar Santana, inclusive hoje eu sou, por incrível que pareça, sou advogado de Oscar. Imagine, eu vi vários filmes de Oscar, ele era o dono da Iglu Filmes, que era uma espécie de jornal, tipo Herbert Richards. Né? Aqui em Sergipe também teve um grande jornal, que era Teve. Valmir, Era Valmir, né? Valmir, Canal 100. canal, Valmir. E sabe quem era o locutor que falava? Cid Moreira. Cid Moreira. Né? Eu me recordo que o Valmir foi chamado por Jango, por João Goulart, que era o presidente da República, numa viagem à China, e levou ele. E foi ele que fez toda a cobertura da passagem de Jango lá na China. Né? Logo depois, quando ele voltou, então ele caiu em 1964 com o golpe militar. Mas, voltando ao cinema baiano, né? E ali começou. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Aí já foi com o Glauber. Né? Inicialmente, o cinema começou com filmes com aquele modelo americano, né? De começo, meio e fim. Filmes explorando as questões sentimentais, o amor e tal, outros filmes questionando temas regionais, né, os pistoleiros. Mas veio Glauber Rocha, que veio e deu, né, um choque no cinema, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, com o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né, Terra em Transe, que foi esse trido, esses três filmes, foi um grande sucesso e que levou o nome dele ao mundo inteiro. Né? Há um sergipano, não sei se você sabe, que ele fez a fotografia de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Não sabia. Valdemar. Eu até, quando fui presidente do Clube de Cinema, aliás, do Tribunal de Contas, eu consegui publicar um livro sobre ele e também reavivar a memória dos sergipanos, que esse é o nome sergipano extraordinário na fotografia cinematográfica. Ele foi elogiado pelos grandes nomes do cinema mundial, porque ele conseguiu usar a fotografia com base no sol, sem qualquer tipo de instrumento. Ele é elogiado até hoje. Então, quem assiste Deus e o Diabo na Terra do Sol vai ver que a fotografia não tem nada de artifício, nada de artificial. Foi feito com a luz, né, a luz do sol. Valdemar foi esse nome, né, que começou trabalhando em Barravento e depois trabalhou com Glauber. Trabalhou na Grande Feira, que foi um filme muito importante também da época, sobre a Feira de Água de Meninos, sobre aquela tentativa de tirar a feira do local para se mudar para outra, como foi feito depois. Mas um filme de cunho social muito bom, esse filme, A Grande Feira. Ele trabalhou também, né? E já morreu tem alguns anos. E eu tive a oportunidade de lembrar esse nome, um nome importante de Sergipe. Começou a fotografar aqui em Sergipe e se tornou um nome hoje famoso do ponto de vista da fotografia cinematográfica. Eu gostaria que você falasse sobre Djaldino Mota Moreno. Eu tento trazer Djaldino aqui, mas ele tem uma introspecção. Ele não aceita dar entrevista para ninguém. Tá? E você veja bem, as loucuras de Djaldino, seminário de cinema alemão,
Seminário de Cinema Francês, francês, e trouxe grandes obras, Roma de Fellini, Irmãos Karamazov, Karamazov, entendeu? o cinema neorrealista italiano, Ele né? trazia O o cinema cinema 1. polonês, né? Houve um período que estava no Cine Rio Rio Branco Branco, e houve outro período que estava no Cine Palace. fala, E exatamente. a gente terminava a exibição do Cinema 1, que era sábado de manhã, e a gente ia para Iara para tomar aquela batida, para discutir o filme. É, Quer dizer, era a cultura mesmo. exatamente. Djaldino, veja bem, é uma das figuras mais importantes da cultura sergipana. Aliás, quem diz isso não sou eu, o próprio Luiz Antônio Barreto dizia isso. Né? Era um homem inteiro no que fazia, e ele foi o grande artífice, né, da Jovreu, a editora Jovens Reunidos, depois do Clube de Cinema. Eu sempre estive ao lado dele, tanto na Jovreu como no Clube de Cinema de Sergipe. Mas Djaldino, depois, ele realmente, ele hoje é uma pessoa muito introspectiva, às vezes. Eu convidei ele para ir para um ato lá do Tribunal de Contas e eu aproveitei e fiz homenagem a ele. Um amador. Foi, mas eu tinha que fazer esse reconhecimento. E devo muito a ele, sabe? Porque foi uma das pessoas que, quando eu cheguei em Sergipe, né, foi ele que me recebeu e muito bem. E me introduziu, no caso, no mundo cultural de Aracaju, que era efervescente na época. Né? Eu olho assim para aquele momento, a década de 60, a década de 70, e hoje olho hoje para a vida cultural de Aracaju totalmente diferente. Você vivia as coisas, vivia o teatro, vivia o cinema, vivia as promoções feitas com as exposições de pinturas, né, de esculturas que se fazia ali na Galeria de Arte Álvaro Santos. Depois veio o cineclubismo, né, o filme de Super 8, que foi um sucesso durante uns 8 anos. César Né? Macieira. César Eu Macieira. gostaria que também você falasse uma homenagem em César memória. é outra figura muito meu amigo. Conheci César ainda garoto. Vinícius Dantas também, que hoje está na história da poesia concreta. Só que Vinícius foi embora cedo de Sergipe. Foi morar em São Paulo. César Mas também foi. César Se formou no em Rio de Janeiro. medicina, foi para o Rio, teve na Rede Globo, Exato. fez figuração, É. teve no Sítio Pica-Pau Amarelo, mas depois voltou para Sergipe. Pois é. César, inclusive, ainda na administração de Deda, ele dirigiu o Ateneu Sergipense, o Teatro do Ateneu. Mas logo depois ele morreu. Né? Morreu, mas um amigo também extraordinário, fizemos muitas viagens juntos, né? Fomos a vários festivais de Super 8, né? Muitas vezes eu participando do corpo de jurados, como participei em Recife, em João Pessoa, em Campina Grande, né? Em São Paulo. Ele sempre comigo. Foi também foi um grande amigo, o nosso César. Eu senti muito a sua morte, né? Ele morreu precocemente. E Vinícius foi embora, como eu disse, né? E Djaldini está aí, mas é aquilo que você falou e é verdade, né? Ele se outro tocou. cineasta que se foi, tá? Foi Marcelo Deda. Marcelo, veja bem, eu disse a você que conheci Marcelo na exibição do filme Encouraçado Potemkin, lá na Aliança Francesa. Mas César, naquela época nós dávamos cursos nas Eu escolas. fiz vários. Nas escolas, por exemplo, demos um curso de cinema, de história de cinema, de técnica cinematográfica, sobre edições, que hoje chama-se edição, mas na época chamava-se montagem. Né? Aula sobre montagem, isso na Escola Técnica Federal e no Ateneu. No Ateneu nós conhecemos Deda, e como a gente chama, os meninos de Deda. Que ele era ele mais 3. Era ele, Oliveira Júnior, era Evandro, que hoje é da Universidade Federal de Pernambuco, e tinha outro que era o engenheiro da Petrobras. Eu não estou agora lembrado do nome dele. Eram os 4. A gente chamava. Eles 4 fizeram curso conosco. Lá. Era eu, falava sobre história de cinema, era Alberto Carvalho, falava sobre técnica cinematográfica, era Roberto, era Ivan Valença, que também dava aulas, Djaldino,
E tinha também Nilo Alberto Jaguar de Sá e, às vezes, Antônio Nilo, Jacinto Nilo. Filho. Nilo Santana Jaguar de Sá. Advogado hoje. É. Advogado, foi durante muito tempo, advogado trabalhista. E, às vezes, também Antônio Jacinto Filho, que era outro advogado que gostava Pai muito de do cinema. Toca. Gostava muito de cinema e dava. E lá nós conhecemos, então, Deda. E Deda se interessou por cinema e participou de um dos festivais de cinema do Festival de Arte de São Cristóvão e ganhou, inclusive, um prêmio com um filme que ele fez junto com um colega dele lá de Lagarto. Se não me engano, foi Carro de Boi, isso, um negócio assim, mais ou menos. Carro de Boi. Um filme sobre isso, né? Quem fez o Caranguejo? O Caranguejo não estou lembrando. Estou lembrado do Eu filme. acho que o Caranguejo foi Marco Prado Dias. Estou lembrado de um filme que teve grande repercussão, feito aqui e com muita repercussão no festival, que foi o Beijo de trabalhando Voia Bruchi, né? Junto com a minha morreu recentemente ela. Tinha aquele jornal que ela fazia. Ilma Fontes. Ilma Fontes, né? Um filme também que tocou muito foi um filme de Djaldino e acho que você, Feliciana Artesã do Carrapicho. Foi de Djaldino. Né? Eu fiz um filme, mas não participei do festival. Eu era aquele festival. moleque, eu sou muito mais novo do que eles. Mas eu tava. Eu tentei. Eu fiz um filme sobre os lavadores de carros junto com Diomedes. Diomedes, professor. Diomedes, na época, ele era estudante na Escola Técnica Federal. Ele é meu colega de classe. Era? Ele, Anselmo Oliveira. Então você fez esse curso lá? Fiz. Pois é, ali foi muito bom. E começamos a dar cursos. Né? Foi quando veio o Festival de Arte de São Cristóvão e acabou com tudo. Naquela época, o Clube de Cinema fez um convênio com a Escola Técnica Federal que gerou 6 filmes. Exatamente. Feitos pelos alunos. Feitos pelos alunos e que participaram, porque na época o Festival de Arte de São Cristóvão tinha, ao mesmo tempo, um festival de cinema amador. Chamava Fenateca. Né? E esse era Festival Nacional de Cinema Amador. E eram Super 8 os filmes. Via gente da Bahia, via gente de Pernambuco, da Paraíba, né? Alguns do sul do país e outros do norte. Mas mesmo a participação era de baianos. Né? Então, grandes cineastas que se revelaram depois no filme de 35mm, nasceram aqui em Sergipe, nesse Festival de Arte, no Festival de Arte São Cristóvão, como o Festival Nacional de Cinema Amador. Você falou do Instituto Goethe da Bahia, que era o Instituto Goethe é o Instituto Brasil-Alemanha. Brasil-Alemanha. Muitas dessas obras que você assistiu aqui no Cinema Rio Branco, como também no Cine Palace, eles vieram do Instituto Goethe. Do Instituto Goethe, eu me lembro. Eles exibiam lá na Bahia e nós íamos buscar esse filme para exibir aqui. Devolvíamos logo em seguida. Né? Me lembro do Festival do Cinema Polonês, que foi um sucesso na Bahia e foi um sucesso em Sergipe na época. Foram 6 filmes que nós exibimos aqui durante 6 semanas, que era um dia na semana que a gente exibia esse filme. E era Rolando Schaff, né, o diretor do Instituto Goethe. Aí ele nos ajudou muito, e era uma instituição, era o templo cultural da Bahia, era o Instituto Goethe. Era ali vizinho a ele, porque o Instituto Goethe é no Corredor da Vitória. E vizinho a ele ali no Campo Grande, você tinha, ali no Passeio Público, você tinha o Teatro Vila Velha. E, de frente, na Praça do Campo Grande, você tinha o Teatro Castro Alves, né, que nasceu justamente nessa época também, que deu um impulso muito grande à cultura baiana, ao teatro baiano. Tanto o Teatro Vila Velha, que ainda existe, está lá no Passeio Público, como também o Teatro Castro Alves, que tem também uma parte para grandes shows, né, ali embaixo, no fundo do teatro. E, enfim, tinha um famoso, o Instituto Goethe fazia todos os anos um festival de cinema internacional, com a participação de cineastas de renome da época, que vinham de toda parte do mundo para participar
desse festival, e eu me recordo muito de um amigo nosso que fazia cinema lá, que era crítico, Guido Araújo, né, que foi também uma pessoa que ajudou muito, e foi lá que eu conheci Glauber também. Foi Você chegou a conviver com o Glauber Rocha. convivi com ele no Clube de Cinema da Bahia, claro, já morando aqui, né, mas convivi com ele há algum tempo. Ivan Valença foi um crítico de cinema de Sergipe que teve a ousadia de transmitir um Oscar. Olha, ele assistia todos os festivais de Cannes. Mas ele fez uma Ele parceria fez aqui a com a TV parceria. Cidade Foi. e foi exibido O a Oscar transmissão do Oscar do Oscar foi. e ele comentando os filmes. Fantástico. Olha, era o mais perfeito crítico de cinema. E ele, na verdade, bom, o Anselmo Góes, que escreve hoje no Globo, dizia que ele aprendeu a fazer jornalismo na faculdade Ivan Valença. Ele chamava Ivan de uma faculdade, de uma coisa assim, monstruosa. E realmente todo mundo passou. Eu só consegui aprender com o Ivan tirar caspa. Tirar caspa. Porque ele parava em cima da máquina, botava o cabelo para frente e a caspa descia. E pegava o jornal para ler. Para ler. Ele lia bem em cima mesmo. Mas é um dos homens importantes. Felizmente morreu de uma forma com essa uma demência. Mas ele foi um guerreiro. Foi um guerreiro. Ele conseguiu entrar no processo. A real causa, vamos dizer, tudo começa quando ele perde a visão. Ele já era debilitado, entendeu? Essa parte eu acompanhei até o final. Mas foi ele perde e ele perde Ana, a esposa. Aliás, ele nem viu, ele nem não viu, né? Não, ele não sabia, que ela tinha morrido. Mas ele o viu quando a cuidadora conversou com a outra. Sim. E aí ele entrou num processo avançado, né? Que ele já não queria mais viver. E dentro dessa ótica ele ainda teve 2 pneumonias, teve internado várias vezes, mesmo depois da morte de Ana. Ivan, morando já com a irmã Ana. Tem uma pessoa pedindo para participar. Não, a pessoa toca, mas ela não consegue não para participar. É meio complicado. Certo. Mas Ivan é realmente essa figura extraordinária, um homem que entendia de cinema, escrevia bem, a linguagem assim, que você entendia, né, rapidamente. E tinha um dos maiores acervos, né, acervos de cinema que nós, um artista do quilate dele, né, ele era um artista na arte de escrever sobre cinema, né, e infelizmente morreu nas condições que ele morreu, lamentavelmente, mas foi realmente, e foi isso que eu estava falando sobre Anselmo Góes. Por exemplo, nós tivemos aqui Elson Mello, não sei se você lembra dele. Conheci. Elson Mello aprendeu a escrever sobre cinema com ele. Né? Elson Mello, e teve outro também, José Carlos Monteiro, que se tornou um dos grandes críticos também do Jornal o Globo e do Jornal do Brasil depois. José Carlos é um sergipano, vive ainda no Rio de Janeiro, vive lá, mas foi um dos grandes críticos de cinema e aprendeu isso com Ivan Valença. Eu não aprendi com o Ivan porque eu não era daqui. Quando eu cheguei aqui, Ivan já era, mas conversava muito com o Ivan. Né? Um outro discípulo de Ivan Valença foi sócio dele no Jornal da Cidade, Nazário Pimentel. Mas Nazário ainda hoje cultua o ato de ir assistir nos shoppings aos 80 e poucos anos. Ele se distrai assistindo filmes. Mas você falou do nome num ícone mesmo. Ele é um nome extraordinário do mundo cultural de Sergipe, ligado ao cinema. Né? Ele me parece que ele foi a uns 10 ou 12 festivais de Cannes. Ele adorava ir para esse festival. Bom, conhecemos uma parte da história do cinema sergipano, essa produção. Clóvis Mello adota um amigo. E por esse amigo, ele passa a viver vamos dizer, um momento Deda. Aquele que poderia ter sido um presidente da República Sergipana. E você estava do lado dele. Quando você cria essa aliança com Deda?
Bom, essa aliança foi criada justamente, como ele disse, a primeira vez que eu vi Deda em minha vida foi justamente na exibição do filme O Encouraçado Potemkin, depois no Ateneu. E daí, pronto, nós começamos, fomos amigos, né? Eu era procurador da universidade, ele era estudante, tivemos alguns embates, né? Ele era Porque polêmico. ele era polêmico e uma pessoa muito inteligente, ainda no tempo de estudante, fazia discursos extraordinários. Mas nós, na defesa dos interesses da universidade, tive que ter com ele alguns momentos, né, de brigas e tal, mas não perdíamos a amizade, né? Mas nessa história do tempo de cinema, do clube de cinema, até o momento em que nós convivemos juntos, ele como até a sua morte, digamos assim, né, nós tivemos muitos embates, mesmo sendo um assessor dele. Mas era uma figura extraordinária, eu nunca não conheço. Você foi secretário. Eu fui procurador-geral da prefeitura de Aracaju, na administração dele, como prefeito, e fui secretário de governo na administração dele, nos primeiros anos dele como governador do estado de Sergipe. Depois, por indicação dele, eu fui ser conselheiro do Tribunal de Contas, onde passei 11 anos. Mas Deda, eu não conhecia até hoje uma pessoa tão honesta como Marcelo Deda. Eu acredito. E não conheci também uma pessoa mais ética do que Deda nesse tempo todo. Um homem ético, um homem que eu não sei se ele estivesse hoje vivendo no Brasil e estivesse assistindo o que nós estamos vendo aí, né? Coisas horríveis, né? O sujeito pedindo para que o governo dos Estados Unidos tome providências contra o Brasil, quer dizer, brasileiros fazendo isso. Eu não sei o que seria, eu acho que daria um outro câncer em Deda. Mas era uma figura extraordinária. Eu me lembro de uma frase de um deputado estadual aqui de Sergipe, de Venâncio Fonseca, que ele dizia que muitas vezes ele estava no local que Deda ia fazer discurso e ele saía, porque senão ele iria ser convencido, né, da, do discurso de Deda. Porque Deda era um homem que enveredava por tudo que era cultura. Né? Eu me recordo que eu fui com ele para a posse de Paulo Guedes, que tomou posse como desembargador federal, né, no Tribunal Regional Federal em São Paulo. E eu me lembro que a presidente do tribunal disse que Deda teria que fazer um discurso. Ele disse, tudo bem, eu vou fazer o discurso. E então falou a presidente, ele seria o último orador. Daí ele veio para mim e disse, Clóvis, como é o nome daquele filme com Tony Curtis, Jack Lemmon e Marilyn Monroe? Aí ele disse, não estou lembrado o nome, ele disse, quanto mais quente, melhor. Um filme de Billy Wilder. Aí ele disse, é isso. Aí ele começou o discurso dele falando sobre esse filme. Não sei se você assistiu esse filme. Sim. É a história de dois músicos, Tony Curtis e Jack Lemmon, que se apaixonam pela crooner de uma banda, né? Uma banda só de mulheres. Se apaixonam e eles resolvem pedir um emprego a ela, ela disse que não dava porque ali só entrava mulher na banda. Eles então se vestiram de mulher e lá, como eram talentosos, né, na música, foram contratados como mulheres. E os dois loucos por Marilyn. E no meio da história o produtor se apaixona por Jack Lemmon. E Jack Lemmon diz que chegou um ponto no filme que Jack Lemmon diz, meu amigo, eu não sou mulher, eu sou homem. Aí tirou a peruca, né, tirou a roupa de mulher e disse, não tem problema. O produtor Você vai ser o disse, homem de minha vida. não tem homem, nem todo mundo é perfeito. Ele terminou essa frase e começou a falar então sobre Paulo Guedes. E Paulo Guedes, muita gente não sabe, não era sergipano. Ele nasceu em Ouro Preto, porque o pai dele era militar. E viajava o Brasil todo. E ele, dessas andanças pelo Brasil, ele nasceu, Paulo Guedes, lá em Ouro Preto, se não me engano, ali numa daquelas cidades ali, mineira. E ele disse, tá aí. Todo mundo achava que Paulo Guedes era sergipano, mas ele é mineiro.
Tá vendo que nem todo mundo é perfeito, como era o caso. Ele faz um trocadilho com isso, é Inteligentíssimo. extraordinário. Era um talento. 19 horas e 49 minutos. A gente está conversando com Clóvis Barbosa de Mello, um homem da cultura, tá? Eu tenho 11 minutos para você falar do sebo. Como é o nome do sebo? É sebo chique. Você tira um pedaço pro Sebo Chique e um pedaço pro Clube Esportivo Sergipe. O sebo chique, né, foi uma ideia que eu tive. Eu sou apaixonado, Valadão, pela Paris da década de 20. Não sei se você sabe, mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, a França entrou numa situação econômica muito ruim. E a situação da França era horrível, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, inclusive. Mas Paris era uma cidade, inclusive aqueles bairros ali, né, vão passar, né, aqueles bairros Eu mais só conheço afastados, Paris-Piranga. Paris Piranga. É. E lá se reuniam os grandes escritores, os grandes pintores, né, jovens ainda, que iam atrás de quê? De inspiração. Porque Paris era uma cidade que era dita como uma cidade que Cidade inspirava as Luz, pessoas. La Belle Époque da Exato, né? vida. E Montmartre, né? Aquele bairro ali famoso, bairro boêmio de Paris. E muita gente, Picasso, por exemplo, se fez em Paris. Ele jovem ainda, começou a andar em Paris nesse período. E a efervescência cultural de Paris foi justamente de 1918 até 1930. 1929, começando então o pessoal a voltar para suas terras. E todo mundo ia para Paris. O pessoal que tinha, é, que tinha uma vocação para as artes, né? Seja para literatura, seja para pintura, seja para escultura, todos iam para Paris. Pra você ter uma ideia, com $1 você comia no melhor restaurante de Paris. E bebia um bom vinho ainda, para você ver. E como eu era apaixonado por essa época, e lá naquela época tinha uma livraria chamada Shakespeare Company, que ficava no Alésia, um bairro ali em Paris, Alésia. E tinha essa livraria onde eles se reuniam. Afora, né, à noite, que sempre terminava nos bares, nos restaurantes de Paris. Essa livraria reunia os grandes escritores da época, os grandes pintores, né, Toulouse-Lautrec, Picasso, Salvador Dalí, Ernest Hemingway. Né? E resultado, eu vi aquilo e me apaixonei por aquilo ali. Hoje, a livraria não está mais em Alésia, né? Ela está mais adiante, que ela está ali no final do Quartier Latin. Mas está lá com o mesmo nome, com as fotos da época, etc. E eu quis fazer um negócio daquele aqui também. Agora é chique a sua livraria. Não, eu fiz o projeto, não sei se você sabe, que é de Ezio Deda. Né? Não Ezio sabia. Deda é de Ezio. E nós fizemos então aquela livraria com esse objetivo, de reunir as pessoas, como temos reunido, e ali já houve tudo ali naquela livraria. Já houve no Sebo. Já houve discussão sobre política, discussão sobre literatura, discussão sobre autores. Né? Nós estamos numa fase em que a literatura japonesa está estourando, diria até a literatura asiática e a literatura africana, né? Através de grandes autores como Miyakoto, né? E tantos outros. E tem lá debates diretos. Hoje eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para um programa sobre empreendimentos da TV Sergipe. Também hoje pela manhã eu dei essa entrevista. Né? E é um ambiente gostoso de você estar. Aonde fica? Fica no JFC. Né? No JFC. No É térreo. um prédio do lado direito de quem sai daqui para lá, depois do shopping, para chegar no Hospital Primavera. E uma curiosidade é que o cidadão estava aqui em Aracaju, no hotel, e olhou, queria ir no Sebo. E viu lá o nome Sebo Chique. Ele olhou, ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele olhou, Sebo Chique, isso não existe. Sebo não pode ser chique. Alguma coisa está errada aqui com esse nome. Sebo Chique, não existe isso. Sempre tem que ser desarrumado, tem que ser tudo
jogado e tal. Dá para que a gente, que o gostoso do sebo é você cavar. Você sempre vai encontrar alguma coisa boa. E ele perguntou, pegou lá um Uber e pediu para levar nesse local. Ele ficou maravilhado com o sebo, né? Tanto que ele me comprou uma coleção de Tobias Barreto. Né? Ele é professor de economia da Universidade Federal de Santa Catarina, gosta muito de Tobias Barreto e ficou um fã. Toda vez que ele vem a Aracaju, ele vai lá do sebo conversar com a gente, né? E ali também o ambiente faz com que as pessoas gostem de tirar fotos lá dentro. Isso é quase todos os dias, tem gente lá tirando foto. Né? 3 filmes já foram rodados dentro do sebo. Filmes de Sérgio Borges. Ele Já teve também aqui. Já fez. Agora lançou recentemente Benedito, né? Benedito Letrado? Eu não vi esse. Esse filme dele eu não vi. É o último filme dele. Eu vi dele A Rua da Frente, A Rua da Aurora. Mas o último que está aí rodando é Benedito Letrado. Tem um sobre Jorge Amado. E ele me disse na época que se baseou. Está chegando o final, 5 minutos. Pois é, e agora eu estou aí no Clube Esportivo Sergipe, né? É um desafio, porque é um clube que sem estrutura quase que nenhuma, apesar de ter um patrimônio extraordinário, que é o Estádio João Hora, mas sem estrutura, mas estamos enfrentando uma crise financeira muito grande. Estamos saindo de uma Série D, onde nós fomos classificados, mas não conseguimos seguir adiante na segunda fase. Fomos desclassificados pelo Santa Cruz de Pernambuco, Santa Cruz de Recife. Mas estamos aí terminando aí o ano com a Copa Lotese. Né? Chegou em boa hora. Quem ganhou a Copa Lotese? Está havendo ainda a disputa, né? Vai haver. Nós estamos aguardando o vencedor de Itabaiana e Falco. Quem ganhar dos dois vai disputar com o Sergipe já na próxima semana. E é mais um desafio, né? Para a minha vida, né? Eu poderia estar tranquilo hoje. Você está tranquilo, Clóvis, está bem. Pois é, mas estamos aí nesse desafio e espero, né? Muitos problemas, mas problemas foram feitos para serem resolvidos, né? E nós vamos tentar. Eu tive a honra de receber Clóvis Barbosa de Mello no Valadão TV _ podcast. Obrigado, Edu Amado, obrigado, Ginenilton Protásio, obrigado, Maria Helena, Paulo César, Sérgio, Panchan Nordestina, infinidade de pessoas que passaram por aqui. A gente se vê amanhã, 19 horas, se o bom Deus quiser. Muito bem. Fui. Um abraço. Posso me levantar? Posso, né? Pode.